da gente presente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Com a palavra, vereador Wilson Zufa. Bom dia a todos. Senhor presidente, Carlinhos do Açougue, mesa diretora, o jurídico que nos auxilia, os vereadores aqui presentes, meus amigos, parceiros, professores, vereadores com quais eu tenho aprendido muito aqui, né, Barrão? Público presente, assessoria, as lideranças políticas, né? Estamos aí encerrando mais um ano, iniciando um ano em que as eleições municipais, elas começam a aflorar nos bairros, no meio político, naqueles que sempre se propõem a colocar o seu nome à disposição. Essa é a democracia, é salutar e é saudável. Presidente, eu venho aqui falar sobre dois temas. Primeiro, parabenizar o meu partido, que é o PRB, Partido Republicano Brasileiro, que o ano que vem será o primeiro partido político da história a fundar e a gerir uma faculdade com registro do MEC e do Ministério da Educação, a chancela do Ministério da Educação e do MEC, a Faculdade Republicana. Esse processo levou aproximadamente, Reinaldo, 5 anos. É um processo delicado, é um processo burocrático, onde grandes profissionais do Ministério da Educação, do MEC, fazem avaliações, pesquisas, visitas, e foi publicado no Diário Oficial da União a chancela e a autorização para que o PRB fundasse a Faculdade Republicana, e ela vai ser inaugurada em Brasília, a sede. Posteriormente haverá uma expansão para todo o estado, com polos para o ensino EAD à distância. Primeiro curso agora, curso superior, vai ser o curso de Ciências Políticas, com pós-graduação em Gestão Pública, Direito Eleitoral, Política Contemporânea. Essa faculdade, ela vem coroar a gestão exemplar, desde 2011, do deputado eleito, agora, deputado Marcos Pereira, que é o presidente nacional do PRB. Desde 2011, quando ele assumiu o PRB, na ocasião o PRB, Rafa, tinha 8 deputados federais em 2011. 2014 subiu para 21 federal e agora em 2030 para 30 federais. Foi um partido que cresceu exponencialmente, eleição após eleição. Mas isso daí é uma gestão arrojada de um presidente que está presente e tem interesse no desenvolvimento e no crescimento do partido. Muito mais agora para as eleições municipais. Então, o PRB, ele funda, a partir do ano que vem, uma faculdade. É o primeiro partido da história que consegue essa chancela do Ministério da Educação, com autorização do MEC. Então, parabenizo aqui a todo o PRB, porque eu acredito que vai levar para a sociedade brasileira mais uma opção de educação, de ensino de alto nível, e inaugurando os seus cursos com ênfase nas questões políticas, no ensino político, das ciências políticas,
com as pós-graduações, repito, gestão pública, direito eleitoral e política contemporânea. Parabenizo o deputado eleito, Marcos Pereira, presidente nacional, que foi ministro, que é advogado, professor de direito, escritor, e tem feito uma diferença muito grande, com o qual eu tenho uma boa relação, inclusive. Parabenizo também o Renato Junqueira, que é presidente da Fundação Republicana Brasileira. A Fundação Republicana Brasileira, ela é um braço do PRB que também promove cursos, palestras e debates. Ou seja, o PRB vem crescendo de forma sólida e vem abrir a população essa oportunidade de ensino de alto nível, que posteriormente eu acredito que estará aí à disposição em todos os estados. Falando de educação, continuando, Rafa, eu gostaria de citar uma questão que me deixou com algumas interrogações sobre o Enem, que é o ensino, que é o Enem, que é o ensino nacional de uma avaliação do ensino médio, Exame Nacional do Ensino Médio. E o Enem, existem alunos, né, vereador Luizinho, que se preparam o ano todo para fazer essa prova. Como a minha filha, levei ela agora, final de semana retrasado, e o final de semana agora passado, domingo, chegou às 13 horas, saiu de lá às 19 horas, 5 horas. Foram 80, 90 questões em cada uma desses 2 dias de prova. E eu vejo a dedicação dela, de alguns alunos que eu tenho mais proximidade, da minha família, alguns amigos que se empenham mesmo. E o Enem, ele tem uma visibilidade nacional. Nós temos milhões e milhões de jovens que se preparam, não somente jovens, mas o Enem é para qualquer pessoa, independente da idade, alguns vão testar os seus conhecimentos, outros, através do Enem, tem a sua viabilidade muito mais fácil no ingresso de uma faculdade. E caiu uma questão no Enem, vereador, caiu uma questão no Enem, não sei se a Vossa Excelência ficou sabendo dessa questão, que a minha própria filha me questionou depois, sobre essa questão do Enem. Esse daqui é uma cópia de um dos cadernos, né? Câmera, se quiser focar. Isso aqui é uma cópia de um dos cadernos do Enem, do primeiro caderno, do primeiro domingo retrasado. A pergunta 31 foi: Aquenda o Pajubá, conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Enem. Como origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Aí vem a pergunta, que ela é bem extensa, né? Vou ler só o primeiro parágrafo. Nhai amapô, não faça louca e pague meu acué. Deixe de equê, senão eu puxo o teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Isso é uma pergunta, uma questão do Enem. Essa questão é lógico, é óbvio que ela vem tratar de questões de linguagem que exige que o candidato saiba reconhecer características necessárias para que um patrimônio linguístico de um grupo social possa ser considerado um dialeto. É louvável isso. A questão de linguagem está dentro de uma base curricular, de determinadas matérias. Mas nós sabemos que existem algumas intenções, segundas, o que eu vejo é uma segunda intenção por trás dessa pergunta do Enem. Existe.
uma segunda intenção. E essa segunda intenção desperta, sim, alguns interesses que fogem da real intenção da educação. Como, por exemplo, a minha filha, ela fez o seguinte questionamento para mim depois da prova: pai, respondi uma questão sobre linguagem, expressões de um grupo social, só que eles usaram o dialeto secreto. Eu nem sabia que existe isso, sabia que existia o dialeto secreto. Se é secreto, era para ninguém saber, né? Dialeto secreto de gays e travestis, como forma para embasar essa pergunta. E aí, o porquê disso? Existe uma pergunta por trás da pergunta. A pergunta era sobre expressão, linguagem, características, né, de um grupo social. Essa era a pergunta principal do Enem. A outra pergunta é: por que, para fazer essa pergunta, o Enem utiliza o tal idioma secreto de gays, de travestis, como base para a sua pergunta do Exame Nacional do Ensino Médio? Essa é uma outra pergunta que precisa ser respondida, porque existem vários grupos sociais, e cada grupo social tem o seu vício de linguagem, seja qual for ele. Nós temos vários grupos sociais, nós temos comunidades, nós temos o próprio grupo, nós temos até meios, linguagens no meio evangélico, entre grupos culturais, grupos, nós temos aí a própria rede social que tem a sua linguagem própria. Ou seja, nós temos vários grupos que possuem a sua linguagem própria, que poderiam também ser exemplificados dentro dessa questão do Enem. Ou não utilizar nenhum grupo, porque existem métodos que podem ser utilizados para elaborar uma questão de diversas formas. Nós temos pessoas gabaritadas e preparadas. Absolutamente nada contra quem quer que seja, ou qualquer grupo que seja, mas nós não podemos usar uma prova que se mobiliza um número tão elevado de cidadãos, como é o Enem, para poder tentar introduzir um tema que nós já sabemos que é um tema que carece de muito estudo, cuidado e atenção, que é o tema de ideologia de gênero, que é o tema da questão da diversidade sexual. O que eu fui levado a pensar foi uma maneira sucinta e indireta e subliminar de despertar um interesse em saber sobre a questão das linguagens que existem, né? Como diz aqui a pergunta, volto a repetir a pergunta: conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos tratando de educação. Vou já dar a palavra, vereador. Estamos tratando de educação, e a educação é a base da formação do futuro do nosso país. E religião, ou qualquer outro tipo de ideologia, existem centenas de ideologias, precisam estar até um pouco mais distante dessa questão da educação, porque ali realmente é o futuro do nosso país em jogo. E eu fico com essa interrogação, né, sobre essa pergunta. Vereador, o senhor quer falar alguma coisa? Sim, obrigado pela parte. Vereador, Vossa Excelência disse que é louvável, né, colocar essa frase para conhecimento de um dialeto secreto. Não é louvável, não. Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa. Isso é um dialeto que vai favorecer os que realmente conhecem o significado. Quer dizer, já levo vantagem. Isso é um favorecimento.
que eu nunca ouvi falar um negócio desse. Mas eu estava vendo no Facebook e eu vi sobre essa pergunta. E o significado é uma coisa tão ridícula que dá vergonha. Sabe? Dá vergonha de ver os responsáveis pelas perguntas do Enem deixar uma pergunta dessa. E, senhor presidente, âmbito nacional isso. Isso é vergonhoso. Outra, é um dialeto secreto? Então é só para eles. Se é secreto, como que eles vão colocar em prova? Tem que pegar esse novo governo que está entrando. Isso não é questão de homofobia, senão daqui a pouco vão falar, o Toninho é homofóbico. Não sou homofóbico, não. Eu acho que as escolas não têm que levar esse assunto para dentro. A criança tem que ser criança, vereador Cascata. Sabe? A inocência da criança, ela tem que ser preservada. O futuro, a Deus pertence. O caminho que ela for tomar, cabe a ela, não é a nós julgarmos. Ninguém pode julgar nada. Quem vai escolher ser o quê? Muito que bem. Mas isso do Enem, fórmula secreta? Pô, se ele coloca aqui, alguém sabe a fórmula secreta da bomba atômica, aí todo mundo não ia responder nada, né? Ninguém sabe, lógico, ninguém sabe, quem vai saber, né? Tem lá uma fórmula da bomba, mas não é a realidade, nós todos sabemos. Aí sim, isso é uma coisa. Agora colocar isso, vereador, Vossa Excelência tem que usar essa tribuna aí, meter o pau, meter o cacete mesmo nos responsáveis pelas perguntas do Enem, e que chegue até lá Brasília para dizer que nós estamos indignados com isso. Isso é vergonhoso. Espero que no próximo ano não aconteça mais isso no nosso país. Obrigado, vereador. Mais ou menos isso que eu quis dizer, Toninho. Não disse que era louvável a pergunta. Louvável a disciplina sobre temas relacionados à expressão linguística. Agora, usar o tal do dialeto secreto de gays e travestis como embasamento para fazer uma pergunta que é importante realmente, é levar aquele jovem que está ali concentrado a buscar maiores informações sobre o tema. E aí, meu amigo, você pode induzir as pessoas a entrar em um assunto e um tema que hoje em dia é muito polêmico, que é a questão de ideologia de gênero. Eu refuto totalmente os organizadores, os que colaboraram para a composição dessa prova. Eu sou totalmente contrário a essa questão, até porque leva vantagem realmente quem está muito mais familiarizado ao tal dialeto secreto. Então, fica aí um alerta, vereador Silvio Macedo, um alerta para o que estão tentando fazer via educação, porque a educação é a porta de entrada, é onde o cidadão fica ali durante horas na sala de aula absorvendo, é onde se absorve os conteúdos que irão permear aí os anos de vida daquele indivíduo na sociedade. Então, estão querendo usar a educação, muito mais agora, ficou claro, o Enem, um processo de âmbito nacional, para introduzir, até que de forma subliminar, temas relacionados a esse assunto. Tem a palavra, vereador. Obrigado pela parte, vereador Wilson Zufa, senhor presidente, nobres pares, imprensa, bom dia a todos. Muito bem observado por Vossa Excelência essa pergunta que foi bastante polêmica, foi objeto de discussão de diversos especialistas, porque o que estaria por trás de uma questão como essa? Porque o Enem é uma prova de avaliação, né, para avaliar os alunos a se prepararem, é uma prova que vai proporcionar com que o aluno ingresse em uma universidade, é um teste do seu conhecimento. E por que entra uma pergunta dessa natureza? Qual a intenção disso? Estudar o dialeto, sabe, com todo respeito, de gays, enfim.
eu acho que está totalmente fora da proposta que deveria ser, de fato, um aprendizado que pudesse promover o conhecimento, avaliar, de fato, o conhecimento do aluno, mas sim, como diz bem Vossa Excelência, existe por trás uma intenção de trazer novamente esse tema, sobretudo para o jovem. Milhares de jovens se prepararam para fazer esse Enem e aí se depara com uma questão como essa. Mas eu queria chamar a atenção que não é a primeira vez que o Enem traz questões dessa natureza. O ano passado também vem. Houve-se uma estratégia de aprovar no ensino nacional a ideologia de gênero, houve toda uma movimentação, porque o Brasil não quer esse tipo de ideologia sendo ensinado nas nossas escolas. Isso foi rejeitado no âmbito federal, no Congresso Nacional, no Estado, nos municípios, mas é impressionante como esse grupo infiltrado no MEC insiste em trazer para a educação esse tema que não já foi mais do que comprovado que não é interesse do povo brasileiro. Não se respeita a democracia, porque já foi comprovado que o povo brasileiro não está preocupado com esse tipo de ideologia, que se trate isso na educação. É uma pequena minoria, e aí eu volto a dizer que há uma insistência de uma ditadura das minorias que quer ser implantada. Mas eu fiquei aí feliz com a reação do presidente eleito, se posicionou de uma maneira firme. O ano que vem, com certeza, esse tipo de questão não vai entrar no Enem, porque não é de interesse do brasileiro, e então o presidente tomou isso de uma forma pessoal. O ano que vem ele vai avaliar as questões antes de ser trazida para o Enem. Então eu queria também registrar a minha indignação, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema para cá, para que nós possamos refletir sobre isso e perceber o que estão sendo, a estratégia que o MEC tem de trazer, de forçar esse tema o tempo todo na educação. Mas eu tenho certeza que nós vamos viver um novo tempo aí a partir do ano que vem, e isso vai ser mudado. Obrigado pela parte. Sua parte, vereador. Tem a parte. O presidente autorizar, tempo, acho que ele autoriza. Coisa rápida. Bom dia a todos. Zufa, parabéns por ter trazido esse tema a esse parlamento. E eu queria comunicar com tristeza até que o procurador do Estado ele entrou com uma ação de inconstitucionalidade em face da lei que nós aprovamos aqui, da ideologia de gêneros, né? Dizendo que não cabe ao município legislar sobre a educação. Ou seja, então nós não conseguiremos fazer com que defender a nossa criança, as nossas crianças, né? A inocência das nossas crianças. Mas eu creio, vereador Zufa, que com o novo presidente, que é conservador, como a maioria dos brasileiros, como todos aqui na Câmara, que nós temos uma conduta conservadora, eu acredito que em nível federal ele deva fazer essa proibição, já que nós não vamos conseguir. Foi até um tema colocado numa palestra, numa determinada instituição aqui na cidade, e um professor levantou a questão para um procurador que estava lá, para um promotor que estava lá, e ele acatou desse professor. Então, é com bastante tristeza que eu venho a essa casa com esse tema relevante que você levantou, dizer que nós vamos ser atacados aí com uma ação de inconstitucionalidade sobre a lei que nós aprovamos aqui por unanimidade. Nós só queremos defender a inocência das nossas crianças, né? Mas com lei ou sem lei, nós vamos brigar bastante para que a inocência das nossas crianças fique intacta. Parabéns, vereador, muito obrigado. Para encerrar, senhor presidente, reitero aqui o meu repúdio a essa questão do Enem, repúdio total e completo, sobre o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. E encerro com o primeiro texto da pergunta.
Nhaí Amapó, não faça louca e pague meu acué. Deixe de equê, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Deus abençoe a todos, que tenhamos uma excelente semana, um excelente feriado prolongado e até a próxima sessão. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais, esta presidência declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 21 de novembro de 2018, quarta-feira, às 9h30.